Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem está esperando para ler no telão, diga aleluia. Ok, entendi. Acabe contou a Jezabel. Acabe contou para quem, irmão? Grava esse nome porque vai ser um personagem importante na nossa história de hoje. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Vamos lá, vamos seguindo. Então, Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a essa hora. Irmão, até amanhã, nessa hora, quanto tempo eu tenho? Cutuca quem está do seu lado, diga para ele: 24 horas. Se até amanhã, a essa hora, eu não houver feito com você, com a tua vida, como fizeste a deles. Pode seguindo. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto. Existem dois tipos de deserto na vida: o que você entra e o que Deus te leva. Pastor, qual é a diferença? Que o que Deus te leva, Ele te sustenta. O que você entra, Ele te tira. Ah não, você não pegou. O texto não está dizendo que Deus levou Elias para o deserto. O texto está dizendo que Elias entrou no deserto. Eu vou repetir: o deserto que Deus te leva, Ele te sustenta. O deserto que você entra, Ele te tira. Pastor, o que é que isso significa? Já era para você estar dando glória a Deus, porque das duas uma. Se o que Ele leva, Ele te sustenta, e o que você entra, Ele te tira, das duas uma. Ou Ele te sustenta, ou Ele te tira. Morrer nesse deserto, você não morre. Elias entrou no deserto, caminhando um dia. Vamos lá. Ele sentou debaixo de um arbusto e pediu para si a morte. Preste atenção nisso. Ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou à sua cabeceira, viu um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, pegue isso, com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites. Pergunta: o que tinha naquele pão e naquela água para alimentar e sustentar o homem andando por 40 dias no deserto? Aleluia. É o mesmo alimento que você está recebendo nesses dias de conferência, que vai te sustentar nas próximas semanas e na próxima estação da sua vida. Aleluia. Chegou até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Primeiro ele entra no deserto, agora ele entra numa caverna onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor. Por favor, perceba que agora não é mais anjo. Veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo: Elias, o que fazes aqui? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque estamos na sua casa, na sua presença. E mais vale um dia aqui do que 1000 em qualquer outro lugar. Estamos diante da sua santa, poderosa, viva, infalível, verdadeira e imutável palavra. Só ela tem poder para trazer vida para as nossas vidas. Nós declaramos agora: alma, aquieta-te. Espírito, seja despertado para receber tudo aquilo que vem do alto. A minha mente está alerta, o meu espírito está pronto. Nada nem ninguém pode roubar aquilo que Deus tem reservado para mim.
É no nome de Jesus que nós repreendemos agora todo sono, cansaço, preguiça, distração, toda incredulidade, Pai, todo ladrão da semente que vem para roubar as suas palavras. A todos os demônios nós damos uma ordem, que batam em retirada agora, em o nome de Jesus, e declaramos: Espírito Santo de Deus, continua à vontade no nosso meio, faz do jeito que o Senhor quiser, com quem o Senhor quiser e a hora que o Senhor quiser. Sacode a gente por dentro e por fora com a tua palavra, e que ninguém saia por aquelas portas da mesma forma que entrou. Nós declaramos que essa já é a melhor quinta-feira, a melhor conferência da nossa vida. Dias de glória, dias de experimentar o sobrenatural, dias de ir mais fundo. Nós declaramos, Pai, uma conferência de milagres, de salvação, de renovo, de ativação profética, do derramar do teu Espírito sobre toda a carne, para que o teu nome, Jesus, seja exaltado, glorificado e conhecido acima de todo nome. E quem crê nisso, diga amém bem forte e aplauda a Ele. Bem baixo, escute. Eu não sei você, eu amo filme de suspense. Mais alguém? Mais alguém? 7 pessoas, vamos lá, ok. A religião de vocês não permite? Como é que é? Não é terror brabo não, suspense. Quem gosta de filme de suspense? Ok. Eu amo filme de suspense porque parece que é no final onde tudo acontece. Você assiste o filme e às vezes você tá o filme inteiro com uma ideia de que não, foi ele, com certeza. E aí sabe aqueles filmes que parece que no final, na última cena, nos últimos minutos, todo mundo você fala: não acredito, era ela, bandida, me enganou o filme todo. Ou então aquele filme que você está vendo, e esses dias eu fui no cinema com a Ana depois de anos, e aconteceu exatamente isso. A gente estava assistindo o filme, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de filme, eu já não aguentava mais, querendo saber o que ia acontecer, e de repente, uma tela preta. Eu falei assim: cara, não acredito que acabou assim. Não é possível. Não é possível que acabou desse jeito. Alguns segundos se passam, silêncio, e de repente a tela se abre. Sabe por quê? Ainda tinha mais uma cena. Cutuca quem está do seu lado, diga: é exatamente assim que Deus vai fazer na sua vida. Fala para ele: tem gente achando que acabou, até você chegou a pensar, mas Deus te trouxe nessa conferência só para te dizer: ainda tem mais uma cena. Ainda tem mais uma cena. Ainda tem mais. Eu vim pregar para alguém nessa manhã. Ainda tem mais uma cena. Eu gosto desse texto que a gente leu. Na verdade, eu sou apaixonado por ele, porque o que está acontecendo aqui, sem demora e direto ao ponto, é o grande profeta da nação de Israel. Não é mais qualquer, não é qualquer um, não é mais um. É o grande profeta da nação de Israel. O nome desse camarada se chama Elias. Elias está vivendo, após o ápice do seu ministério, um momento de depressão profunda, e ele entra num deserto, deixa o seu servo, quer ficar sozinho, e ora a Deus pedindo a morte. Sim, foi isso que você ouviu. E talvez isso espante alguns, porque às vezes a gente idolatra alguns personagens bíblicos como se eles fossem super-heróis. Mas o que eu amo da Bíblia é que ela mostra a confiança, a fé, as forças, mas ela não esconde também as fraquezas. Até porque Moisés também orou pedindo a morte, Davi também fez isso. Quantos homens e mulheres de Deus chegaram no momento que achavam que era o fim? Elias está vivendo nesse cenário. Elias está orando a Deus e pedindo a morte. E percebe que isso não é falta de Deus, porque tem muita gente que acha que talvez possa ser: caramba, devia estar faltando Deus na vida de Elias. Mas não. Pastor, como é que ele chega nesse cenário? Como é que ele chega nesse ponto? Por que que isso acontece? Vamos lá. Quem está comigo, diga amém. Eu pedi para você gravar um nome no início do texto. Como é que é o nome da amada? Jezabel.
Jezabel é considerada pelos teólogos modernos como o diabo de saias. A mulher é uma feiticeira terrível, endemoniada. É ela que manda em tudo. Graças a Deus em Belo Horizonte não tem, mas no Rio tem muito. Acabe, na verdade, é só PM. Sabe o que é isso? Pau mandado. É Jezabel que orquestra, é Jezabel que manda, é Jezabel que dá as coordenadas, é ela que domina. Só que a gente está falando de um reinado onde é talvez um dos piores, se não o pior reinado da nação de Israel. Pastor, por quê? Porque essa mulher, Jezabel, é casada com Acabe. Acabe é rei. E talvez você se pergunte, pastor, mas como é que pode ser a mulher é considerada o diabo de sais, endemoniada, feiticeira? Como é que pode um cara casar com uma mulher dessa? Escute o que eu vou te falar agora. O pai de Acabe é rei. O pai de Jezabel é rei. Sabe o que o pai de Acabe quer? Fazer a política das boas vizinhanças com as nações estrangeiras. Então o pai de Acabe, que é rei, vai caçar as nações vizinhas para fazer política e ficar bem com a galera, e entrega o filho dele para casar com a Jeza. Pastor, o que isso significa? Cuidado, porque às vezes na tentativa de agradar todo mundo e de ficar bem com geral, você pode estar se aliançando com Jezabel e não perceber. O seu Acabe então casa com a Jeza. E aqui a gente tem um problema, porque como se já não bastasse ter todo esse currículo, a Jeza agora começa a destruir os altares que eram levantados a Deus. E começa a levantar altares a Baal. E como se já não bastasse ter esse currículo, derrubar os altares levantados ao Senhor e levantar altares a Baal, agora Jezabel começa a perseguir e matar os profetas de Deus. Aqui então a gente tem um problema. Pastor, por quê? Porque os verdadeiros profetas do Deus Altíssimo estão sendo perseguidos, e muitos não estão aguentando a pressão, a perseguição, estão virando a casaca, estão mudando de time, e estão se rendendo a toda a opressão jezabélica. O que é isso, pastor? Era profeta de Deus, mas está virando profeta de Baal. Isso não está muito longe da gente hoje. Porque o que tem de gente que, porque está sendo pressionado pelo sistema, negocia valores, se corrompe, muda de time, não está escrito no gibi. Pastor, e agora o que faz? Se os altares ao Senhor estão sendo destruídos, se altares a Baal estão sendo levantados, se os profetas do Deus Altíssimo estão sendo perseguidos e mortos, se o número de profetas de Baal está crescendo, nós temos então um caos na nação de Israel. Diga para quem está do seu lado, a nação de Israel está em caos. Parênteses, está prosperando politicamente, economicamente, financeiramente, mas não é porque está dando tudo certo que está certo. Não é porque, aleluia, eu vim pregar para alguém. Não é porque tem a liberação que tem a bênção. Pastor, me prova isso. O filho pródigo sai de casa e recebe a parte da herança, sim ou não? O fato do pai ter liberado significa que o pai tivesse abençoado? Cuidado, porque às vezes de tanto você insistir, Deus te libera para alguns lugares que Ele não queria te levar. Tem a liberação, mas não tem a bênção. Então escute isso aqui, eu preciso da sua atenção. A gente está vendo então uma nação, a nação de Deus, o povo escolhido, vivendo um caos social, religioso e espiritual. Altares derrubados. E aí, junto com os altares que foram derrubados e altares a Baal levantados, vem todo tipo de idolatria, promiscuidade. E é nesse cenário, Israel em caos. Escute o que eu vou te falar. Deus vai pegar um cara que se chama Elias. Pergunta:
Da onde é que Elias veio? De um vilarejozinho, de uma cidade que ninguém conhece. Pastor, então eu já sei, o pai de Elias devia ser sacerdote. Não, Elias não vem de linhagem sacerdotal, não vem de linhagem real e nem de linhagem profética. Deus pega um cara que ninguém conhece, filho de uma família que ninguém nunca ouviu falar, de um lugar desconhecido. Por quê, pastor? Porque quando Deus quer realizar coisas extraordinárias, Deus escolhe pessoas improváveis. Eu vou repetir para que você pegue isso no seu espírito. Quando Deus quer realizar coisas extraordinárias, Deus levanta pessoas improváveis. E você aí dando desculpa e tentando convencer Deus de que Ele fez uma escolha errada, dizendo todos os dias: eu não posso, eu não tenho, eu não sei, eu não conheço. E Deus olhando para você e dizendo: para de olhar para você e começa a olhar para mim. Quando eu te escolhi, eu sabia que você não tinha, que você não podia, que você não sabia. Mas Deus não te escolhe pelas suas habilidades, Deus te escolhe pelas suas impossibilidades. Para que uma coisa fique clara: é Ele que faz, não é você. Por quê, pastor? Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia, escute. Eu nunca vi ninguém na Bíblia se achar adequado para aquilo que Deus chamou. Eu nunca vi ninguém na Bíblia receber um chamado de Deus, olhar e falar: caraca, Deus, aí, agora tu acertou, hein? Tirou onda, escolheu o cara certo. Pelo contrário, eu vejo um olhando e dizendo: sou novo demais, Jeremias. Eu vejo outro olhando e dizendo: sou velho demais, Abraão. Eu vejo Moisés olhando e dizendo: sou pesado de fala, não sei falar direito. Eu vejo o outro dando desculpa. Eu vejo um outro apresentando argumentos. E Deus está dizendo: vocês não entenderam nada. É porque uma coisa tem que ficar clara: quando chegar lá na frente, eu não dou o direito de vocês acharem que tem a ver com vocês. Eu quero que vocês olhem e digam: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem vai fazer é Deus. Quem vai levantar é Deus. Quem vai curar é Deus. Quem vai prosperar é Deus. Quem vai fazer é Deus. Pastor, mas eu não tenho currículo para aquilo que Deus liberou. Pois é, mas eu nunca vi na Bíblia Deus escolher ninguém por currículo. É sempre pelo coração. Ai, Jesus maravilhoso. O que é uma promessa, irmão? Silêncio da morte na igreja. Tomar uma água para você pensar. O que é uma promessa? O irmão do som me dá um pouquinho mais de retorno, que eu ainda prego à noite. Me ajuda isso. Obrigado, meu lindo. Repete comigo assim: toda promessa. Não, mais forte. Toda promessa é um convite para enxergar o futuro. Vou repetir: toda promessa é um convite para enxergar o futuro. Você nunca parou para se pensar? Por que Deus não disse para Abraão que ele seria pai de multidões depois que Sara ficou grávida? Por que Deus não deixou para ungir Davi depois que Saul morreu? Por que Deus não deixou para dar o sonho para José depois que ele já estava no Egito? Por que parece que na maioria das vezes aquilo que Deus fala não tem nada a ver com aquilo que os meus olhos veem? Ai, meu Deus do céu. O que é isso, pastor? É Deus dizendo: quando eu te faço uma promessa, na verdade eu estou tirando você de onde você está e te convidando para enxergar o futuro. Pastor, por que Deus faz isso? É porque o que Deus está me falando, as promessas que Deus está liberando, parece que não tem nada a ver com aquilo que os meus olhos veem. Nunca vai ter a ver, porque Deus, aleluia, o diabo te condena pelo seu passado, as pessoas conseguem te julgar pelo seu presente, mas Deus já te viu no futuro, e é por isso que Ele te chama antes de você se tornar. Pastor, o que é uma promessa? Promessa é um convite de Deus para enxergar o futuro, para que você comece a se enxergar como Ele já te enxerga. José não começou a governar quando chegou no Egito. José começou a governar na escassez da cisterna, na prisão, aleluia, na casa de Potifar. Já governava antes, e porque já governava antes, agora Deus pode mudar o nível, o patamar e colocar em lugares altos. Aleluia. Não era isso que eu ia pregar, mas é para alguém, pastor. Escute, Deus quer que você comece a se enxergar de acordo com a promessa que Ele já liberou sobre a sua vida. Ele está dizendo: ei, enquanto você não se enxergar como eu te enxergo, ninguém vai te enxergar com aquilo que eu já disse.
Deixa eu voltar para Elias, senão vira vigília. Escute. Caos em Israel. E eu aprendi algo. Quando o cenário é de caos, Deus não levanta cantor que canta bonito e afinado. Ai, meu Deus. Quando o cenário é de caos, Deus não levanta pastor que prega eloquente e fala palavra difícil. Quando o cenário é de caos, Deus não levanta youtuber famoso que tem muito ou pouco like. Pastor, quando o cenário é de caos, Deus levanta quem? Quando o cenário é de caos, Deus levanta profetas. Eu vou para a direita, você não pegou isso. Quando o cenário é de caos, Deus levanta profetas. Quando o cenário é de caos, Deus levanta profetas. Quando o cenário é de caos, Deus levanta profetas. Quando o cenário é de caos, Deus levanta profetas. Pastor, por quê? Porque é a voz profética que coloca ordem no meio do caos. E talvez você não entenda. Por que Deus me colocou naquele trabalho? Aquilo lá está uma bagunça. Por que Deus me colocou naquela família? Está um caos. Por que Deus me colocou naquela igreja, naquela cidade? Deus está te dizendo nessa manhã: se tivesse tudo certo, eu colocava outro. Coloquei você porque você é profeta. Coloquei você. Sacode esse crente que está do seu lado e diz: ei, você é profeta. Por que Deus chama profetas para trazer ordem no meio do caos? Repete comigo assim: profeta não fala o que está vendo. Profeta fala o que quer ver. Eu aprendi isso com o meu pastor Felipe Valadão e nunca mais esqueci. Escute. Profeta não fala o que está vendo. Profeta fala o que quer ver. Porque para trazer ordem no meio do caos não pode ser alguém que se move pelas aparências, pelas circunstâncias. O problema é que a gente vive numa geração almática, emocionada. Tudo quer sentir. Escute, a alma sente, mas o espírito crê. Tem dia que eu não vou sentir nada. Tem dia que não vai ter arrepio. Tem dia que não vai ter, aleluia, fundinho musical bonito. O que é que eu tenho? Eu tenho uma palavra e eu creio na palavra que foi liberada. O profeta não fala o que está vendo. O profeta fala o que quer. Pastor, da onde você tirou isso? Gênesis capítulo 1. No princípio Deus. No princípio Deus. Pastor, qual é o segredo para as coisas darem certo? Deus tem que estar no princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas, sim ou não? Está escuro, sim ou não? Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Espera aí. Tem trevas, sim ou não? O Espírito de Deus está lá, sim ou não? Desde o primeiro capítulo da Bíblia, Deus está querendo nos ensinar algo. Até nos dias de trevas, mesmo nos dias mais escuros da sua vida, você não estará sozinho. Porque o seu Deus não tem medo de escuridão. Pelo contrário, Ele traz ordem no meio do caos. Se tem trevas, está escuro. Mas eu te disse que o profeta não fala o que está vendo. O profeta fala o que quer. Pastor, o que Deus vai falar? Tudo que Deus fala, Deus cria. Quando Deus fala, Deus não está opinando. Quando Deus fala, Deus não está sugerindo. Quando Deus fala, Deus não está dando uma ideia. Quando Deus fala, Deus está criando. Porque todas as coisas que Ele fez foi por comando de voz. Porque existe poder criativo nas palavras de Deus. Quando Ele fala, Ele traz à existência o que não existe. Ele trata as coisas que ainda não são como se já fossem. Repete comigo. Quando Deus fala, Deus cria. Deus olha para as trevas. E Ele não olha e diz: uau, tá escuro, hein? Porque se Deus olha para as trevas e fala o que está vendo, se Deus olha para as trevas e diz: tá escuro, blackout total, ia ficar mais escuro ainda, porque tudo que Deus fala, Deus. Então Deus olha para as trevas e não fala o que está vendo.
Ele olha para as trevas e diz: que haja luz. Porque profeta não fala o que está vendo, profeta fala o que quer ver. Os meus olhos enxergam trevas, mas a palavra profética liberada cria a luz que as trevas precisam e traz ordem no meio do caos. Detalhe importante: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus haja, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Mas é só no final do dia, pastor, que a Bíblia diz: e viu. Eu vim pregar para alguém nessa manhã. Se até Deus primeiro disse para depois ver, por que você está esperando primeiro ver para depois começar a falar? Eu vim pregar para profeta. Eu vim pregar para... Sacode esse crente que está do seu lado e diga: nada vai calar a voz profética. Nada vai calar a voz profética. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas eu estou declarando. Eu não estou vendo. Os meus olhos olham e veem o diagnóstico do médico. O que é que eu faço? Não falo o que estou vendo, falo o que quero ver. O meu Deus, segundo as suas riquezas, aleluia, Ele levou sobre si todas as minhas doenças e enfermidades, e o castigo que hoje me traz a paz estava sobre Cristo, e pelas suas pisaduras eu não serei, pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Eu olho para o aplicativo do banco e digo: não tem dinheiro. O que eu faço, pastor? Fico olhando dizendo: tá vendo, na minha vez nada dá certo. Meu Deus do céu, quando que vai? Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo. Não tem dinheiro, não prospera, não. É isso que eu falo, não. Eu declaro Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O que eu faço? Eu declaro que está escrito: meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, Ele já supriu cada uma das minhas necessidades. O que eu faço, pastor? Eu declaro que disse o salmista: eu já fui jovem, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência passa fome. O marido ainda chega bêbado, o filho ainda está nas drogas. O que eu faço, pastor? Não falo o que estou vendo, falo o que quero ver. A minha família é projeto de Deus. Quero o diabo ou não, quero o inferno ou não, eu e a minha casa serviremos aos... Aleluia! Veja se não foi isso que Ezequiel fez, profeta. O vale não estava com ossos secos. A Bíblia diz que o vale era com ossos sequíssimos. Pergunta de Deus para Ezequiel: Ezequiel, acaso podem esses ossos voltar a viver? E aqui fica uma dica para a gente: quando não souber o que responder, devolva para Deus. Senhor, Tu sabes. Ezequiel, faz o seguinte: abre a boca e fala o que está vendo. Abre a boca e fala o que está sentindo. Abre a boca e fala o que você acha, o que você pensa. É isso? Ezequiel, abre a sua boca e profetiza. Olha Ezequiel profetizando: ossos secos, segundo a minha palavra, ouçam a palavra do... Por quê? Porque se é osso seco está morto, e o que está morto não ouve mais a sua voz. O que está morto só reconhece a voz daquele que é a própria vida. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É por isso que Deus escolhe Elias, profeta. E é por isso que você está vivendo a crise e a pressão que você está vivendo. É por isso que o inferno está se levantando todas as semanas para te paralisar, para te desanimar. É por isso que você chegou aqui. Só Deus sabe como que você chegou nessa conferência. Teve gente, ai meu Deus do céu, teve gente que só veio porque já tinha pagado. É para alguém isso aqui. Estou falando porque veio na minha cabeça. Não. Eu acabei de receber no meu espírito. Teve gente que só veio porque já tinha feito a inscrição. Porque se fosse para vir aleatório, você não tinha ânimo, você não tinha força.
Pastor, por quê? Porque a sensação que você tem é que tem uma foto sua lá no inferno, procurado. E que parece que tudo se levanta toda semana para te atacar, para te parar, para te atingir. Eu estou pregando para alguém nessa manhã. Pastor, porque tudo que Jezabel quer é calar a sua voz profética. Tudo que Jezabel quer é te intimidar. Tudo que Jezabel quer é te fazer parar, te desanimar, te deixar num cantinho triste, amargurado. Tudo que Jezabel quer é colocar contenda com você e os irmãos da igreja para você não vir mais. Tudo que Jezabel quer é que você entre e fala: já me feri demais em outras igrejas, já vivi coisa demais com liderança. Quer saber? Eu vou entrar, vou ficar quietinho no meu canto, só vou assistir o culto e vou para casa. Mas Deus está me trazendo nessa manhã aqui hoje só para te dizer: quem tem que ficar no cantinho dele é o diabo, porque você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado, e não tem Jezabel que vá calar a sua voz profética. A palavra que eu recebo no meu espírito é: ministérios voltando, aleluia. Deus está tirando as cinzas e colocando lenha nova. Posso pregar? Meu lindo! Quem foi que disse que você ainda tem escolha? O charminho que você está fazendo com Deus só está atrasando o processo dele na sua vida. Porque eu vim, aleluia, Jesus achou alguns Jonas aqui nessa manhã que estão fugindo, que estão pegando o barco na direção errada. Mas Deus me trouxe para te dizer: vai chegar em Nínive de qualquer jeito. Você foi escolhido, e quem foi escolhido não tem mais escolha. Sabe o que essa conferência vai ser para alguns? Um bálsamo de Deus, de cura, de refrigério, que vai levantar soldados que estavam feridos e cansados. Deus está dizendo: você já botou a mão no arado. Olhar para trás não é uma opção, desistir não é uma escolha. Eu te levanto nessa manhã, diz o Senhor, eu te ajudo, eu te restauro. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito de Deus passeia entre nós nessa manhã. O Espírito de Deus passeia entre nós nessa manhã. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Espírito Santo. 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 Aviva a tua obra, ó Deus. Escute. O Elias está de boa, está tranquilo. E de repente o celular dele vibra. Geza enviou uma mensagem para você. Meu Deus. Abro, não abro, leio, não leio. Ai meu Deus, já está com 2 vezinhos. Ela viu o que eu vi. O mensageiro traz a palavra de Jezabel e a palavra dela é: Elias, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a essa hora, eu não fizer com você o que você fez com todos os meus profetas, os profetas de Baal. Elias tem medo então e foge.
Logo, não precisa ser teólogo para saber e concluir que se Elias está com medo e foge, logo ele é um Uau! Sério que você acha que Elias é um medroso? Sério que você tem coragem de dizer isso? Escute. Eu sinto Jesus aqui nessa manhã. O cara que você disse que acabou de entrar num deserto, que você falou, não fui eu, graças a Deus, mas que você disse que era medroso. Se você voltar um pouquinho, alguns versículos, voltar um capítulo ou outro, aleluia, você vai ver que ele está de frente com uma viúva e a comida dela acaba. Ele ora e a viúva tem a sua comida multiplicada. Pergunta: quando foi a última vez você foi lanchar com a galera, viu que tinha 30 pessoas para 5 coxinhas? Diz: calma, gente, fica tranquilo, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, multiplica agora essa coxinha. Quando foi que isso aconteceu? Nunca? Pois é, com medroso já. Só que a Bíblia também diz que o filho dessa viúva morre. Quando foi a última vez que você chegou num velório, estava todo mundo chorando, você falou: gente, fica tranquilo, calma, tá só dormindo, cheguei. Você orou e o morto ressuscitou. Quando foi? Pois é, o medroso já. A Bíblia também diz que ele está no lugar de obediência. E eu aprendo algo com Elias, que existe provisão na terra da obediência. A comida acaba. Pergunta: quando foi a última vez que apareceu um passarinho lá na sua varanda, na janela da sua casa, com comida para você? Nunca? Pois é, o medroso inaugurou o primeiro iFood da história. Deus olha para Elias: está no lugar da obediência? Tá, então não pode faltar provisão na terra da obediência. Chama corvo. Primeiro iFood da história, entregando comida para Elias. Medroso, viu? Mas o que eu mais gosto é que o medroso desafia 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele diz o seguinte: olha, vocês oram daí que eu oro daqui. É 450 contra 1. Pastor, por que Elias vai desafiar? Porque Elias é chamado com uma voz profética para lembrar Israel. Elias é profeta, e profeta não fala o que está vendo, profeta fala o que quer ver. Elias sabia que o chamado dele era só para lembrar: ainda há Deus em Israel. Aleluia. Aí Elias fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu boto sacrifício aqui, monto o altar, vocês botam aqui, montam aqui, e o Deus que responder primeiro com fogo é o verdadeiro Deus de Israel. Ok? Ok, Elias, vocês primeiro. Os profetas de Baal montam, e ora, e pede, e clama, e chora, e se arrepia, e se rasga todo, e se fere, e se corta, e grita. Elias, na sua ironia: ei, grita mais alto. O Baal, o Deus de vocês, deve estar ocupado agora. O Baal, o Deus de vocês, deve estar dormindo. Grita mais alto para ver se ele atende. De novo. E ora, e grita, chora e pede, e não cai fogo do céu. Não, então vamos cortar mais. Grita mais alto e pede e chama. Nada. Cutuca quem está do seu lado, diga para ele: agora é a vez de Elias. E Elias vai orar e vai cair fogo do céu, sim ou não? Ainda não. Porque antes de orar por fogo, olha o que Elias vai fazer. Aleluia, aleluia. E consertando o altar que fora quebrado, em outras versões, e restaurando o altar que tinha sido destruído. Pastor, o que é isso? É o problema da nossa geração, que quer orar para Deus mandar fogo do céu, mas não quer parar para restaurar o altar antes.
E o que Deus está dizendo para nós nessa manhã é: ei, primeiro conserta o altar, primeiro restaura o altar, primeiro coloca a casa em ordem, primeiro se arrepende dos pecados, primeiro renuncia o que tem que renunciar, primeiro abre mão dos pecados de estimação, primeiro apaga os contatinhos, primeiro bloqueia quem tem que bloquear, primeiro deixa o que tem que, primeiro perdoa quem tem que perdoar, primeiro faz o que tem que fazer. Por quê, pastor? Porque quando o altar é restaurado, está pronto para receber fogo no céu. Pastor, que conferência é essa? É conferência de restaurar altares para receber fogo novo. É conferência para restaurar os altares e receber fogo de Deus. Só que o melhor para mim vem agora. Não é só consertar o altar. Vai orar agora, Elias? Calma, ainda não. Me dá água. Fica tranquilo, pastor, está fechado, não vai cair. Eu sei que é carpete, também sou pastor de igreja local e sei como é que funciona os custos. Aleluia. Taca água. Parêntese. Elias libera uma palavra. Já está mais de 3 anos sem chover em Israel. Se não tem chuva, não tem plantio, não tem colheita. Se não tem chuva, não tem água. Se não tem água, as pessoas não sobrevivem. Alimento não é gerado, a economia não cresce. Logo, o que tem de mais precioso em Israel naquele momento se chama. Só que lá na frente Elias vai orar e vai querer ver uma nuvem do tamanho da mão de um. Porque lá na frente Elias vai querer receber chuva. O que Elias está ensinando para nós é: eu aprendi que Deus não libera nada do céu sem que antes Deus não libera nada do céu sem que antes eu tenha entregado na terra. Elias está ofertando água, Elias está dando o que tem de mais precioso. Agora é dor demais. Pastor, o que ele quer não é fogo? Sim, mas está enchendo o altar de água? Sim, escute isso. Porque pegar fogo no altar seco é difícil. Tem gente que já está pegando, vamos lá. Pegar fogo num altar seco é difícil. Pegar fogo num altar encharcado é praticamente impossível. Elias não faz uma, Elias faz 1, 2, 3 vezes. E quando o altar está encharcado, aí aqui entra uma heresia em parênteses, mas como diz o seu pastor, é quase bíblico. Eu imagino Elias cantando: quando o que era difícil se torna impossível, é aí que Deus começa a agir. Pastor, Elias está dificultando? Não, Elias está impossibilitando. Pastor, por quê? Porque Deus te trouxe aqui nessa manhã só para te dizer: o possível você dá conta, o possível você resolve, aleluia, o difícil você dá um jeito, o difícil você corre atrás, o difícil, pastor, tá impossível, então se prepara, porque é agora que vai chegar milagres de Deus na sua casa. Pastor, tá impossível, então se prepara, porque é agora que Deus começa a agir. Bate na mão de alguém e diga: Ele não é o Deus do difícil, Ele é o Deus do impossível. Pastor, me prove isso, escute. E eu já estou caminhando para o final. Se Elias, aleluia, se Jesus chega na hora que Marta e Maria mandam o recado dizendo: mestre, o teu amigo, aquele a quem tu amas, está doente. Estava difícil, sim ou não? Mas ainda não era impossível. Eu gosto de algo que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz. Escute isso. Marta e Maria pegam a fé delas e joga primeiro lá no passado. Olhe para mim, quem está comigo diga amém. Presta atenção. Quando Jesus chega, elas falam o seguinte: Jesus, se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Pastor, o que é isso? A gente tem fé para colocar no passado e crer nas coisas que Deus poderia ter evitado que acontecesse. Aí Jesus olha para ela e diz: oh, minhas lindas,
Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que elas fazem agora? Pega a fé delas do passado e joga lá para o futuro. Eu sei, Jesus, que naquele grande dia, no último dia, os mortos ressuscitarão. Ai meu Deus, elas ainda não estão entendendo. Por quê, pastor? Porque Jesus não é o eu era. Ele não é o eu serei. Ele é o eu sou. Não, eu vou repetir. Ele não é o eu era. Ele não é o eu serei. Ele é o eu sou. Pastor, o que é que isso significa? Se você crê em palavra profética, pegue isso agora. Se Jesus chega na hora de Marta e Maria, Lázaro teria sido enfermo curado. Mas porque Jesus vai chegar na hora dele, Lázaro vai ser um morto ressuscitar. Que é isso, pastor? Jesus não está demorando, ele só está aumentando o tamanho do seu milagre. Bate na mão de alguém e diga: ele está aumentando o tamanho do milagre. Ele está aumentando o tamanho do milagre. Está aumentando o tamanho do milagre. Não está atrasado. Não está caprichando. Não, está aumentando o tamanho do milagre. Elias então ora. Cai fogo do céu. Consome o sacrifício de um altar que fora restaurado. Aleluia. Mata 450 profetas a fio de espada. Diga para quem está do seu lado: quando o fogo cai, a perseguição se levanta. Por favor, eu preciso da sua atenção. Quando o fogo cai, a perseguição se levanta. Porque Jezabel não manda recado de intimidação antes do fogo ser. Aleluia. O recado de Jezabel chega para Elias depois que o fogo cai. A igreja primitiva não começou a ser perseguida até que o Espírito de Deus fosse derramado. Quando que começa a perseguição da igreja, pastor? Depois de Pentecostes. Porque é quando o fogo cai que a perseguição se levanta. O que isso significa? Você tem duas opções: ou olhar e lamentar e dizer: pastor, estão tentando puxar meu tapete de novo, ninguém me ama, ninguém me quer, tem inveja. Pastor, parece que estão me perseguindo. Me persegue na família, me persegue no trabalho, me persegue na igreja, me persegue no trânsito, me persegue em tudo quanto é lugar. Pastor, estou sendo perseguido. Das duas uma: ou você fica se vitimizando pro resto da sua vida, ou você olha e diz: espera aí, eu nunca vi o inferno perseguir um crente frio. Eu nunca vi o inferno perseguir um crente morno. Pastor, eu estou sendo perseguido. Então eu trouxe uma boa notícia para você. Isso significa que você já está incendiado. Tem perseguição, então tem fogo de Deus aí. Sacode esse crente que está do seu lado e diga: ei, tem fogo de Deus aí. Tem fogo de Deus aí. Tem fogo de Deus aí. Tem fogo de Deus, tem fogo de Deus. Coloque-se de pé no seu lugar, escute. Olhe para mim, escute o que eu vou te falar. E eu termino agora. Escute. Você sabe por que a sua mente te levou a acreditar e dizer que Elias era medroso? Porque nós só lemos e vimos o capítulo 19. Mas a história não começa no 19. A história também não termina no 19. O 19 está com medo, o 19 está fugindo, o 19 está se escondendo, o 19 está orando e pedindo a Deus a própria morte. O 19 é angústia, é dor, é sofrimento. É alguém que chegou no limite da exaustão e está dizendo: Deus, eu não aguento mais, tira a minha vida. Se você voltar um pouquinho, no 18 tem milagre. Se você voltar um pouquinho, no 17 tem promessa. Sabe por que Jesus me trouxe aqui nessa manhã? Só para te dizer que você não é o seu capítulo 19. Você não é essa tristeza. Você não é esse desânimo.
Elias está com medo, mas não é medroso. Por quê? Porque o seu momento não te define. Você não é esse divórcio. Você não é essa crise financeira. Você não é essa depressão. Você não é esse medo. Você não é essa acusação. Você não é esse pecado. Você não é essa fraqueza. Você não é essa queda. Você não é essa frustração. Elias entra no deserto, ora a Deus pedindo a morte. Eu imagino Deus olhando e dizendo: Elias, não estou entendendo. Está orando pedindo a morte, mas fugiu para salvar a vida. Eu imagino Deus olhando e dizendo: Elias, se queria morrer era só não fugir. Ficava lá esperando a Jeza te achar. É porque em dias de angústia, profetas cansados, soldados feridos, falam coisas da boca para fora. Mas graças à bondade do nosso Deus, que não responde todas as nossas orações. Aleluia. Manda anjo. Levanta e come. Come e dorme de novo. Percebe que Elias está com depressão e Deus não manda orar mais, subir monte, fazer jejum. Deus coloca para dormir e comer. Pastor, por quê? Porque quem escolhe descansar nunca vai querer desistir. O problema da nossa geração é que a gente não sabe descansar. A gente fala: tô cansado dessa igreja, sai. Tô cansado desse casamento, separa. Tô cansado dessa... Tô cansado. Tá cansado? Não desiste. Descansa. Bate na mão de 5 pessoas que estão perto de você como profeta e diga: não desiste, descansa. Não desiste, descansa. Ai, eu sinto Jesus aqui. Não desiste, descansa. O anjo vai lá pela segunda vez. Escute isso. Levanta e come, porque a sua jornada ainda é muito. Porque quando Deus vai tirar Elias da caverna, Deus está dizendo: ei, tem profeta e rei ainda para você ungir. O que você achou que era o fim, ainda tem mais uma cena. Ainda tem muita obra para você fazer. Ai meu Deus, eu vim pregar para alguém. A caverna não é o fim do seu ministério. A caverna não é o fim da sua família. A caverna não é o fim da sua história. Pastor, eu entrei na caverna, então se prepare. Porque no primeiro dia de conferência, na primeira ministração da conferência, Deus está dizendo: o que eu tenho para liberar sobre a sua vida não pode ser liberado dentro da caverna. Então eu começo essa conferência te tirando da caverna, para você receber tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Escute. Aleluia. Ramanto conora bashede canaramanto. Ramanto conora bashede canaramanto. Elias entrou na caverna e a palavra do Senhor veio a ele. Porque debaixo da árvore é anjo que vai. Uma não resolve, 2 não resolve, mas na caverna é o próprio Deus indo até ele. Pastor, o que isso significa? Deus está nos ensinando um princípio. Elias, você desistiu do seu ministério, mas eu não desisti de você. Elias, você desistiu da sua vida, mas eu não desisti de você. Elias, você entrou nessa caverna, mas eu vim para te dizer: ainda tem muita coisa para você fazer e realizar. Se anjo não deu conta de te tirar desse estado, Elias, eu não abro mão de você. É o próprio Deus indo atrás de Elias. Eu sei o que é caverna e eu termino com a minha história. 2020 eu tive burnout e não parei. A minha terapeuta, psicóloga, disse: você está com burnout, você precisa reduzir. E eu não parei. Continuei trabalhando, continuei viajando, continuei ministrando, continuei me dedicando à igreja. Trabalhava de segunda a segunda, não tirava folga, anos sem tirar férias. Não ouvi. Quando foi em 2021, eu entro em depressão. Não aguento mais. Cansei. Virei para minha esposa e disse: eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de crente. Eu não quero mais saber de pregar. Eu não aguento mais, estou cansado. Eu me dopei de remédio, irmão. Me dopei de remédio. Entrei num quarto escuro, tranquei a porta. Perdi a minha consciência. Não lembro do que aconteceu por 4 ou 5 dias. Tinha tudo.
pregando no domingo para a igreja lotada, milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo um buraco dentro da alma. Um profeta cansado, um soldado ferido. Ela falou: como é que eu vou criar nosso filho? O John na época tinha meses. Eu tive a audácia de virar para ela e dizer: minha mãe me criou sozinha. Sua mãe te criou sozinha. A gente nunca teve pai. Você vai dar conta de criar esse menino sozinha também. Aleluia. Aleluia. Eu me tranquei e falei: não quero mais saber de nada. E crente tem desculpa gospel. Não fala que quer morrer, fala que quer sumir. Como é que Deus começa a me usar nessa manhã? Não, pastor, eu não quero morrer não, eu quero sumir. Não quero mais ver ninguém, não aguento mais, quero sumir. Era o que eu falava também. Mas eu vim nessa manhã só para te contar que o mesmo Deus que foi lá atrás de Elias naquela caverna foi o mesmo Deus que entrou dentro do meu quarto escuro só para me dizer: eu não abro mão de você. Ainda tem mais uma cena. Ainda tem mais uma cena. Ainda tem mais uma cena. Minha esposa ligou para o meu pastor. Vim para o Moriá, fiquei 15 dias na estância, cuidado, pastoreado, psiquiatra, psicólogo, pastor, e ora. Deus começou a me restaurar, Quem sabe você me vê pregando hoje, fala: uau, pastor, que bênção. Mas eu ainda estou em processo. Faço terapia a cada 15 dias. Pastor, mas você é maluco? Não, faço para não ficar. Ainda estou no processo. Mas sabe o que eu aprendi? Para cada ferida que é fechada, um ministério é aberto. Eu vou repetir porque você não pegou. Para cada ferida que é fechada, um ministério é aberto. E eu fiz um voto com Deus: Deus, aonde o Senhor me levar, eu vou falar do que o Senhor fez na minha vida. Porque o Deus que me tirou do quarto escuro foi o mesmo Deus que tirou Elias da caverna. E é o Deus que está aqui nessa manhã para te dizer: vou te levantar, vou te renovar, vou te ungir, vou te preparar para um novo tempo, para uma nova estação. Por quê, pastor? Ainda não é o fim. Termino agora. Quanto tempo Jezabel deu para Elias? Cutuca quem está do seu lado, diga para ele: 24 horas. Baterista, como diz meu amigo Eliel Lima, que vai estar aqui, quebra essa baqueta que eu te dou outra. Se eles não der um glória a Deus agora, já está morto há uns 3 dias e ainda não sabe. E eu termino liberando essa palavra profética sobre a sua vida. Aleluia. Quanto tempo Jezabel deu para Elias? Pergunta: deu 24 horas, Elias morreu? Deu 48 horas, Elias morreu? 24 semanas? 24 meses? 5 anos? Porque Jezabel libera um decreto na terra e diz: em 24 horas está morto. Deus, na sua ironia santa, olha e diz: o quê? 24 horas está morto? Então faz o seguinte: vou mandar carruagem de fogo e buscar. Elias não morre. Elias não morre. Deus está mudando os decretos. Deus está mudando os decretos. Cante, cante. Cante, Jesus, a honra. Deus está mudando os decretos. Deus está mudando os decretos. Ele te levanta, Ele te renova.